Nos confins de um mundo onde a magia permeia cada sopro de vida, Elduin, o arcanista supremo, caminhava como uma lenda viva. Seu nome era sussurrado pelos ventos em reinos distantes, uma personificação do poder arcano e da sabedoria incomparável. Mas, com o passar dos séculos, o que era uma melodia gloriosa tornou-se um lamento sombrio, enterrado nas profundezas do tempo. O reino de Eldoria, outrora um baluarte da civilização, agora tremia sob a ameaça de uma escuridão emergente. Seres de sombra, criaturas sem nome, começaram a infiltrar-se nas fronteiras do reino, espalhando o caos por onde passavam. As muralhas dos castelos, que resistiram a incontáveis invasões, começaram a desmoronar, e o terror tomou conta da população. Os conselheiros do reino, temendo o fim iminente, reviraram os antigos textos em busca de uma solução. Foi então que encontraram menções de Elduin, o arcanista supremo, em tomos esquecidos, descrevendo-o como a única esperança contra as forças que agora assolavam o mundo. Mas Elduin havia desaparecido há séculos, seu destino envolto em mistério. Em uma última tentativa desesperada, o rei de Eldoria reuniu os mais bravos e sábios de seu reino. Entre eles, estava Kellan, um jovem mago de talento promissor, Lyria, uma guerreira cuja coragem era comparável à sua destreza com a espada, e Thor, um ranger cujas habilidades de rastreamento eram lendárias. A missão era clara, mas difícil: encontrar Elduin e trazê-lo de volta ao reino, custe o que custar. Mas a localização do mago estava envolta em mistério. As lendas diziam que ele havia se exilado nas terras de Sombra Funda, um lugar onde o tempo se curvava e a magia se tornava volátil. A jornada para Sombra Funda era traiçoeira. À medida que o grupo se aventurava por florestas antigas e montanhas íngremes, a natureza parecia se voltar contra eles. As árvores sussurravam segredos de eras passadas, e o vento gelado carregava risos macabros. Cada passo era uma batalha contra os elementos e contra a própria sanidade. Mas o grupo, movido pela necessidade de salvar seu lar, perseverava. Depois de dias que pareceram semanas, o grupo finalmente chegou ao coração de Sombra Funda, onde uma torre em ruínas se erguia como um dedo apontado para o céu. Ali, eles encontraram Elduin. Mas o homem que eles esperavam ver, cheio de poder e majestade, era agora uma sombra pálida de si mesmo. Os cabelos outrora brilhantes de Elduin eram agora fios de prata emaranhados. Sua pele, enrugada e pálida, parecia quase translúcida, e seus olhos, antes vibrantes, eram poços de tristeza e arrependimento. Ele se recusava a ajudá-los, insistindo que seu tempo havia passado e que o que ele poderia oferecer não seria suficiente para deter a escuridão. Mas Kellan, Lyria e o Thorin não desistiram. Eles imploraram, lembrando Elduin de seu antigo juramento de proteger o reino a qualquer custo. Lyria desafiou, dizendo que a verdadeira força de um mago não está apenas em seu poder, mas em seu coração. Foi a coragem deles, e talvez um pouco de esperança que Elduin não sabia que ainda possuía, que finalmente o convenceram a sair de seu exílio. Elduin, ainda hesitante, começou a reavivar suas habilidades arcanas. Em sua torre, ele tinha mantido artefatos e tomos antigos que continham segredos arcanos esquecidos. Enquanto Elduin relia os textos e sussurrava antigas palavras de poder, a torre tremia com a magia que retornava ao mundo. Kellan observava com admiração e tomava notas mentalmente. Sabendo que estava diante de algo que os livros de magia modernos nunca capturariam. No entanto, Elduin também sabia que sua força não seria suficiente. Ele precisaria da ajuda dos deuses antigos, forças que ele não invocava desde o erro que o havia amaldiçoado. O risco era enorme, pois essas entidades não eram controladas pela vontade dos mortais, e um deslize poderia trazer um desastre ainda maior. Com Elduin liderando o grupo, eles partiram de Sombra Funda para enfrentar a escuridão crescente. Cada passo em direção ao reino parecia mais pesado que o anterior, como se o próprio mundo tentasse impedi-los de chegar ao seu destino. À medida que se aproximavam de Eldoria, sinais de destruição se tornavam evidentes. Vilas dizimadas, campos devastados e o ar denso com a presença do mal. O confronto final ocorreu na capital do reino,
onde as criaturas das sombras haviam se reunido ao redor de um portal arcano, uma fenda na realidade que ameaçava engolir tudo. Elduin, agora novamente em sintonia com seu poder, ergueu suas mãos e começou a tecer feitiços tão antigos quanto o próprio mundo. Mas a entidade corrompida que ele enfrentou não era apenas uma criatura, era uma manifestação de sua própria falha passada, uma sombra do poder que ele havia perdido. A batalha foi épica, o céu se rasgando com trovões e a terra tremendo sob o impacto das energias arcanas liberadas. No momento decisivo, Elduin percebeu que não poderia derrotar a entidade sem um grande sacrifício. Ele sabia que, para salvar o reino, precisaria renunciar ao pouco de humanidade que lhe restava. Com um último feitiço, ele se fundiu com a entidade, neutralizando sua ameaça, mas ao custo de sua própria existência. O portal foi selado, as sombras dissipadas, e a paz voltou ao reino. Mas Elduin não estava mais lá para ver o resultado. Seu sacrifício garantiu que o reino sobrevivesse, e sua lenda foi finalmente restaurada à grandeza. O povo de Eldoria erigiu uma estátua em sua homenagem, e seu nome foi gravado nos anais da história, não como o mago que caiu, mas como o arcanista que se ergueu para salvar todos.